No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum, 10 de agosto. E hoje a igreja celebra a festa do diácono São Lourenço, que ele lá do céu possa interceder por nós. E o evangelho de hoje é um evangelho próprio dessa festa de São Lourenço, que se encontra no Evangelho de São João, capítulo 12, versículos de 24 a 26. E o evangelho diz o seguinte: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produzirá muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, no evangelho de hoje, dessa festa de São Lourenço, Jesus ele usa uma metáfora, a metáfora do grão de trigo, quando ele vai dizer, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Jesus ele usa essa metáfora para dizer que ele tem que passar pela morte, para que a sua morte possa gerar vida para todos nós. É por meio da sua morte que nós somos libertos do pecado e que a morte é vencida, a morte não tem mais o poder, porque Cristo é esse grão de trigo que cai na terra e morre, e brota, surgindo a vida nova. Por isso que ele usa essa metáfora do grão de trigo. E Jesus, ele vai dizer, se alguém me quer servir, siga-me. E o que é que Jesus quer dizer com isso, meu santo e minha santa? Para Jesus, não basta apenas dizer que somos cristãos, mas as atitudes é que vão demonstrar se realmente seguimos a Ele. Então não basta somente eu dizer eu sou cristão de boca, mas eu tenho que provar esse cristianismo que eu sigo, e esse cristão que eu digo ser, praticando isso, seguindo o Senhor, colocando isso em prática na minha vida, no cotidiano da minha vida. A nossa vida ela deve ser doada, e essa doação ela deve produzir muitos frutos, assim como foi a vida de São Lourenço, que é o santo que nós celebramos hoje. São Lourenço, ele foi martirizado de uma forma terrível. Ele foi colocado sobre uma grelha, ele foi assado vivo. E tem uma frase famosa dele que diz que já ali naquele momento de suplício, já no final daquele momento de suplício, ele diz para os seus algozes: pode me virar para o outro lado, porque esse lado já está bem assado. Ou seja, esse santo que era temente a Deus, era um santo que vivia a sua vida, era um diácono que vivia a sua vida totalmente entregue a nosso Senhor. E ele era responsável pelo tesouro que a igreja tinha. E aí ele foi martirizado no período do Império de Valeriano. E ele é questionado sobre esses bens da igreja. E ele pede 3 dias para que ele possa apresentar o tesouro da igreja, porque aqueles algozes queriam o tesouro da igreja. Ele pede 3 dias para que ele possa reunir esse tesouro. Só que São Lourenço ele não reúne nem ouro, nem prata, nada disso. O que é que São Lourenço reúne? Ele reúne os pobres, os doentes, os aleijados, coxos, e são esses que são apresentados ao imperador, ao prefeito de Roma na época, como o tesouro da igreja. E isso causa, no prefeito de Roma, uma revolta, uma ira, e é por isso que ele manda prender São Lourenço e manda que façam esse martírio, colocando ele sobre uma grelha, queimando São Lourenço vivo. E ele dá sua vida, meu santo e minha santa, por causa do nome de Jesus, por causa do reino de Deus. Ele foi um santo que cuidou dos pobres, dos desvalidos, e ele morreu
reconhecendo e dizendo que o tesouro da igreja não era ouro nem prata, mas era os doentes, os desvalidos, aquelas pessoas que não tinham ninguém por eles, era o grande tesouro da igreja. Como ainda hoje, o grande tesouro da igreja continua sendo as pessoas, os pobres, aqueles que viviam à margem da sociedade, são esse o grande tesouro da igreja. E para eles, para São Lourenço, os pobres era o maior tesouro da igreja. E, com certeza, ele demonstra isso com essa atitude. Então, meu amado, eu, você, devemos também gastar a nossa vida pelo reino de Deus. Como Jesus diz aqui, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, ele continua apenas um grão de trigo. Que eu e você desejamos também doar a nossa vida, gastemos a nossa vida como gastou a sua vida São Lourenço, dedicando, doando sua vida em prol do reino de Deus. É por isso que os santos, meus amados e minhas amadas, são modelos para nós, porque são pessoas que deram por inteiro a sua vida, sem resistência, sem medo, deram tudo que tinha para Deus. E Deus os recompensou, dando a vida eterna. Todo o suplício que eles passaram aqui nesta terra foi por conta do seu seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor os recompensa, lhes dando a vida eterna. Que nós, olhando o exemplo de São Lourenço, que passou por tal suplício, mas em nenhum momento abandonou o Senhor, deixou os seus ideais de lado. Que nós também sejamos fiéis ao Senhor, que nós sejamos fiéis a esse Deus. Ele vai dizer aqui no versículo 25, quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. E aqui não é que Jesus está dizendo que a gente deve tratar a nossa vida de qualquer jeito, abandonar, não. Mas a gente deve entregar a nossa vida, fazer pouco caso aqui, é não ter medo de, por causa de Deus, sermos ameaçados de sermos até mesmo mortos, como foi o caso de São Lourenço. Mas aqui devemos gastar, novamente, repito, gastar a nossa vida com esse Senhor, que é o Senhor da vida, que também se ofereceu em sacrifício vivo para que eu e você pudéssemos ter a vida. Então, olhando aí a história de São Lourenço, que nós também possamos hoje olhar a nossa vida, a nossa história e também buscarmos a vida de santidade. E, se necessário for, até mesmo darmos a nossa vida por causa do reino de Deus, porque vale a pena, meu irmão e minha irmã, gastar os nossos dias, os dias da nossa vida em prol daquilo que é o bem maior para a nossa vida, que é o reino de Deus. Que São Lourenço lá do céu possa interceder a nosso Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. E que nós, meus amados e amadas, coloquemos em prática aquilo que nós testemunhamos com a nossa vida, que nós possamos de fato colocar em prática aquilo que nós nos propomos a seguir, que é Cristo Jesus, que sejamos homens e mulheres coerentes com aquilo que nós colocamos como propósito da nossa vida, que é seguir ao Senhor. Que São Lourenço interceda a Jesus por todos nós e que o nosso Senhor amado, Senhor Jesus, possa nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.